A fogueira crepita, estalando como se quisesse participar da conversa. As chamas dançam, projetando sombras que se retorcem e alongam, transformando as árvores ao redor em espectros dançarinos. O cheiro de pinho queimado paira no ar, um aroma que sempre me traz lembranças, lembranças que eu preferia esquecer. Mas esta noite é diferente. Preciso contar, preciso desabafar. Vocês estão prontos para ouvir uma história de gelar a alma? Uma história que começou com o simples ato de limpar um porão empoeirado e terminou de uma forma que eu jamais poderia ter imaginado. Eu me chamo Elias. Moro em uma casa antiga, dessas que rangem a cada brisa e sussurram segredos em cada canto. Herdei da minha avó, uma mulher de olhar enigmático e histórias ainda mais estranhas. Nunca dei muita importância aos contos dela, achava que eram invenções de uma mente cansada. Como eu estava enganado! Depois da morte da avó, a casa ficou entulhada por meses. A poeira acumulava-se como um véu sobre os móveis antigos, e a escuridão parecia ter tomado conta de cada cômodo. Decidi que precisava dar um jeito naquilo. Precisava fazer daquela casa um lar, um lugar para recomeçar. O porão, no entanto, o porão era um território inexplorado, um labirinto de caixas empoeiradas, móveis quebrados e teias de aranha que pareciam ter a espessura de cordas. Relutei em descer, confesso. Havia algo naquele lugar que me causava arrepios. Uma sensação de opressão, como se o ar fosse pesado demais para respirar. Mas a curiosidade venceu o medo, como sempre acontece. Peguei uma lanterna, prendi a respiração e desci os degraus rangentes. O cheiro de mofo e terra úmida me atingiu em cheio. A luz da lanterna mal conseguia dissipar a escuridão, revelando apenas fragmentos de um passado esquecido. Vasculhei caixas. Encontrei fotos amareladas, cartas antigas, brinquedos enferrujados, pedaços da vida da minha avó, retalhos de uma história que eu conhecia tão pouco. Foi no fundo do porão, atrás de uma pilha de livros antigos, que eu o encontrei. Um diário. Pequeno, com capa de couro desbotada e páginas amareladas. As letras caligrafadas com uma pena eram elegantes e precisas. Abri-o com cuidado, sentindo o papel fino crepitar sob meus dedos. A data na primeira página era de mais de 50 anos atrás. Comecei a ler. A letra era da minha avó, mas as palavras eram estranhas, perturbadoras. Ela descrevia sonhos vívidos, premonições sombrias, visões de um futuro que parecia assustadoramente real. No início achei que fossem apenas divagações de uma mente criativa. Mas à medida que eu avançava na leitura, o tom do diário se tornava cada vez mais urgente e mais desesperado. Ela falava de uma sombra que a seguia, de um pressentimento constante de que algo terrível estava para acontecer. Descrevia um homem de olhos vazios e sorriso cruel, um homem que aparecia em seus sonhos e sussurrava ameaças em seu ouvido. No meio do diário encontrei uma página que me fez gelar o sangue. Uma descrição detalhada da minha morte. Ela descrevia o dia, a hora, o lugar, até mesmo a forma como eu morreria. Uma morte violenta, repentina, nas mãos de um homem que eu nunca havia visto. No início ignorei. Pensei que era apenas uma coincidência macabra, uma brincadeira do destino. Mas à medida que os dias se passavam, as coisas começaram a acontecer exatamente como ela havia previsto no diário. Pequenas coisas, insignificantes a princípio, mas que se encaixavam perfeitamente na descrição. Uma semana depois de encontrar o diário, perdi meu emprego. No dia seguinte, o carro quebrou. Uma sequência de pequenos desastres que, somados, criavam uma sensação crescente de pavor. Comecei a ter os mesmos sonhos da minha avó. A sombra, o homem de olhos vazios, eles estavam lá me assombrando a cada noite. Tentei ignorar, tentei racionalizar, mas o medo me corroía por dentro. A cada novo evento que se encaixava na descrição do diário, meu pânico aumentava. Comecei a me isolar, a evitar lugares públicos, a viver com medo constante. Um dia, enquanto caminhava pela rua, vi um homem. Ele estava parado na esquina me observando. Seus olhos eram os mesmos olhos descritos no diário. Olhos vazios, sem vida, que pareciam enxergar através de mim. O sorriso, um sorriso cruel que me fez gelar a alma. Naquele momento soube que o diário estava certo. A minha morte estava próxima. Tentei fugir, tentei mudar o meu destino, mas parecia inútil. Cada passo que eu dava, ele estava lá, me seguindo, me espreitando. A sombra se aproximava, o cerco se fechava. Decidi confrontá-lo. Precisava saber quem ele era, o que ele queria. Uma noite o encontrei no parque. Ele estava sentado em um banco me esperando.
Você sabe por que estou aqui, Elias? Ele disse com uma voz fria e calculista. Perguntei quem ele era porque estava me perseguindo. Ele sorriu, um sorriso que me fez tremer de medo. Eu sou o seu destino, ele respondeu. E você não pode escapar de mim. Ele se levantou e começou a caminhar em minha direção. Eu estava paralisado e incapaz de me mover. A descrição do diário se cumpria diante dos meus olhos. O dia, a hora, o lugar, tudo estava acontecendo exatamente como a minha avó havia previsto. Quando ele estava perto o suficiente, puxei a única arma que tinha, o diário. Joguei-o em seu rosto com toda a força que consegui reunir. Ele cambaleou para trás, surpreso. Peguei o diário e comecei a folheá-lo, lendo em voz alta as palavras da minha avó. Palavras de medo, de dor, de desespero. Palavras que de alguma forma pareciam ter um poder mágico. À medida que eu lia, o homem começou a se contorcer, a gritar de dor. A sombra que o envolvia começou a se dissipar. O diário parecia estar queimando em minhas mãos, emitindo uma luz intensa e quente. De repente tudo parou. O homem desapareceu. A sombra se foi. O diário se desfez em pó. Fiquei ali parado sem saber o que havia acontecido. Estava vivo. Tinha escapado do meu destino. Mas a que custo? Desde então vivo com a sombra daquela experiência. Sei que o mal existe, que o destino pode ser cruel, mas também sei que a esperança pode ser encontrada nos lugares mais improváveis. A fogueira está quase apagando. As chamas diminuíram e as sombras se tornaram mais densas. A história chegou ao fim, mas as lembranças permanecem. Olho para vocês, vejo o medo em seus olhos. Mas também vejo a curiosidade e a vontade de saber mais. E eu lhes digo, não tenham medo de explorar o passado, de desenterrar os segredos que estão escondidos. Mas sejam cuidadosos com o que encontram. Alguns segredos são melhores deixados no escuro. E agora, se me dão licença, preciso ir. A noite está fria, e as sombras estão se movendo de novo. Preciso ter cuidado. Afinal, nunca se sabe quando o destino pode decidir dar as caras novamente. Boa noite. E que os sonhos de vocês sejam doces. E por favor, não se esqueçam dessa história. Talvez algum dia ela possa salvar a vida de vocês. Meus amigos, acheguem-se mais perto porque a noite está fria e a história que trago é daquelas que arrepiam a alma. Vocês conhecem a velha casa dos Carvalho lá no alto da colina, não conhecem? Abandonada há décadas, dizem que é mal assombrada, que os espíritos dos antigos moradores ainda vagam pelos corredores em busca de paz. Bobagens, eu pensava. Pura superstição de gente ignorante. Até que eu mesmo precisei botar os pés lá dentro. Eu sou Elias e cresci ouvindo as histórias da casa. Meu avô, que era um homem de poucas palavras, sempre me dizia para nunca me aproximar daquele lugar, que a desgraça espreitava ali dentro. Mas vocês sabem como são os jovens, né? Quanto mais proíbem, mais a gente quer fazer. E a curiosidade, essa é a pior das maldições. Precisava de dinheiro. Uma dívida antiga, um erro do passado que me assombrava como um fantasma. A casa dos Carvalho era a última esperança. Sabia que a prefeitura planejava demolir a propriedade para construir um novo conjunto habitacional. E eu tinha a ideia de encontrar algo de valor lá dentro antes que as máquinas chegassem. Uma joia esquecida, um objeto de arte, qualquer coisa que pudesse me tirar do buraco. Entrei na casa numa noite escura. Dessas que a lua se esconde atrás das nuvens e o vento uiva como um lobo faminto. A porta da frente rangeu como se estivesse gritando, e o cheiro de mofo e poeira invadiu minhas narinas, me fazendo tossir. A escuridão era quase palpável, e precisei acender a lanterna do meu celular para enxergar alguma coisa. Os cômodos estavam em ruínas. Papel de parede descolando, móveis quebrados, teias de aranha por todos os cantos. A cada passo o chão de madeira gemia sob meus pés, como se a casa estivesse viva e se lamentando da minha presença. Senti um arrepio na espinha, uma sensação estranha de que não estava sozinho. Revirei tudo, cada gaveta, cada armário, cada canto escuro. Encontrei apenas quinquilharias, objetos sem valor, lembranças de uma vida que se esvaiu com o tempo. A esperança diminuía a cada minuto, e a angústia me corroía por dentro. Já estava quase desistindo quando me lembrei do porão. O acesso era por uma escotilha escondida sob um tapete empoeirado na sala de estar. Desci com cuidado, sentindo o cheiro de terra úmida e um frio intenso que me fez tremer. O porão era um labirinto de paredes de pedra com corredores estreitos e úmidos. A lanterna mal iluminava o caminho, e a sensação de estar sendo observado se intensificou. Foi então que eu o encontrei. Um velho baú de madeira.
escondido em um canto escuro. Estava trancado, mas com um pouco de esforço consegui arrombá-lo. Dentro havia apenas uma coisa, um diário. As páginas estavam amareladas pelo tempo, e a caligrafia era elegante e rebuscada. Comecei a ler, curioso, e logo me vi preso àquelas palavras. O diário pertencia a uma mulher chamada Isadora Carvalho, que havia vivido na casa no início do século passado. Ela relatava sua vida, seus amores, suas alegrias e tristezas. Mas o que mais me chamou a atenção foram suas previsões. Isadora tinha o dom da premonição. Ela escrevia sobre eventos que ainda não haviam acontecido e que se concretizavam com uma precisão assustadora. Catástrofes naturais, guerras, mortes, tudo estava ali, registrado em detalhes. No início achei que fosse apenas coincidência, mas quanto mais eu lia, mais me convencia de que Isadora realmente via o futuro. E foi então que eu encontrei a página que mudaria a minha vida para sempre. Uma página datada de um dia específico, o dia seguinte. O dia seguinte, aquele em que eu estava lendo o diário. A página descrevia a minha morte. Um homem entrará na casa em busca de riquezas. Dizia o texto. Ele encontrará o diário e lerá sobre o seu destino. Mas será tarde demais. A casa o reclamará para si, e ele encontrará seu fim nas paredes frias do porão. Senti um calafrio percorrer meu corpo. Aquilo não podia ser verdade. Era apenas uma história, uma fantasia macabra escrita por uma mulher perturbada. Mas a sensação de pavor era real, e a imagem da minha própria morte me assombrava. Saí do porão correndo, desesperado para escapar daquela casa maldita, mas era tarde demais. A porta da escotilha se fechou atrás de mim, trancando-me no porão. Tentei abri-la, mas estava emperrada. Gritei por socorro, mas minha voz se perdia no silêncio da noite. Estava preso, preso no porão da casa dos Carvalho, condenado a cumprir a profecia de Isadora. O pânico tomou conta de mim. Corri pelos corredores do porão, procurando uma saída, mas todas as portas e janelas estavam trancadas. A cada minuto, a sensação de que a casa estava viva e me observando se intensificava. Ouvi ruídos estranhos, sussurros fantasmagóricos, passos ecoando nas paredes. A lanterna do meu celular começou a piscar, sinal de que a bateria estava acabando. A escuridão se aproximava e com ela o medo. Sentei-me no chão, encolhido em um canto, esperando o meu destino. A bateria do celular acabou. Fui engolido pela escuridão total. O silêncio era ensurdecedor, interrompido apenas pelos meus próprios batimentos cardíacos, que pareciam tambores de guerra em meus ouvidos. De repente ouvi um barulho, um rangido vindo de cima. Olhei para cima e vi a escotilha se abrindo lentamente. Uma luz fraca invadiu o porão, revelando uma figura sombria na entrada. Era ela, Isadora Carvalho, ou pelo menos, o que restava dela. Um espectro pálido e translúcido, com olhos fundos e tristes. Ela me olhou fixamente, com um sorriso macabro nos lábios. Você não deveria ter vindo aqui, Elias, disse ela, com uma voz fria e distante. Agora, você pagará o preço da sua curiosidade. E então as paredes do porão começaram a se mover. As pedras se soltaram, desabando sobre mim. Gritei de terror, tentando me proteger, mas era inútil. A casa estava me esmagando, cumprindo a profecia de Isadora. A última coisa que vi foi o rosto espectral de Isadora, sorrindo enquanto eu era soterrado pelas pedras. A escuridão me engoliu por completo, e a minha vida chegou ao fim nas paredes frias do porão da casa dos Carvalho. E assim termina a minha história, meus amigos. A noite está avançada, e a casa dos Carvalho me espera. Quem sabe, talvez eu encontre uma nova vítima para compartilhar a minha maldição. Estão vendo aquele brilho estranho nos meus olhos. Estão sentindo esse frio que emana de mim. Talvez, apenas talvez, a história que acabei de contar não seja apenas uma história. Talvez eu seja mais do que Elias.
Talvez eu seja parte da casa agora, e talvez você seja o próximo a descobrir o segredo do porão. Mas não se preocupem, não vou machucá-los, a menos que vocês tentem sair. A menos que vocês tentem me deixar sozinho novamente. A solidão, meus amigos, é uma maldição pior que a morte. E eu não pretendo suportá-la sozinho. Fiquem comigo. Compartilhem o calor da fogueira e o silêncio da noite. Compartilhem a minha eternidade. O vento uiva lá fora, não é? Parece que está chamando por nós, mas não vamos ouvi-lo. Vamos ficar aqui, juntos, para sempre, porque no fim das contas, todos nós precisamos de um lugar para chamar de lar. E agora, este lugar é o meu lar, e o seu também. A casa, ela está feliz, ela sente a nossa presença. Ela se alimenta das nossas histórias, dos nossos medos, das nossas almas, e ela nunca mais nos deixará partir. Bem-vindos à casa dos Carvalho. Bem-vindos à eternidade. Acalmem-se, não chorem. Não há nada a temer. Apenas aceitem o seu destino. Apenas se entreguem à escuridão. Ela é acolhedora, reconfortante. Ela é O nosso lar. E agora, meus amigos, vamos silenciar. Vamos ouvir o sussurro do vento, o gemido da madeira, o ranger das paredes. Vamos ouvir a voz da casa. Ela tem muito a nos contar. E nós temos todo o tempo do mundo para ouvi-la. Porque aqui, na casa dos Carvalho, o tempo não existe. Apenas a eternidade. E a eternidade é longa, muito longa. Então, acheguem-se mais perto. Deixem que o frio da noite os abrace. Deixem que a escuridão os envolva. Deixem que a casa os consuma. E juntos, para sempre seremos parte dela. Uma parte da sua história. Uma parte da sua maldição. Uma parte da sua eternidade. Silêncio. A casa está falando. Escutem com atenção. Ela tem algo importante a dizer. Algo sobre o futuro. Algo sobre o passado. Algo sobre... Vocês, não se assustem. Não fujam. Não resistam. A casa sabe o que é melhor para vocês. Ela os ama. Ela os protege. Ela os quer. O lar. Ela os protege. Ela os quer. Para sempre. E agora, meus amigos, a história acabou. Mas a nossa jornada apenas começou. Bem-vindos à casa dos Carvalho. Bem-vindos ao lar.